Um bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje, continuamos nosso estudo sobre aconselhamento bíblico. Nós chegamos hoje numa nova parte do nosso estudo. Queria desejar, então, um bom dia, a paz do Senhor a todos. Queria iniciar, então, orando ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, Pai querido e Pai amado, nós choramos, Senhor, porque o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é que nos orienta. O Senhor é o que nos mostra o caminho da salvação. O Senhor é o que nos mostra o caminho da vida. Em nome de Jesus, que possamos saber ouvir a tua voz, seguir o teu chamado, Senhor, a obedecer, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. E que sejamos capacitados pelo teu Espírito a orientar outros a te seguirem também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu fiz uma pequena apresentação aqui para vocês, tá bom? Para resumir, ficar mais didático, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar um novo livro, certo? O título do livro que nós vamos estudar agora é Ajudando Uns aos Outros pelo Aconselhamento, do Gary R. Collins, certo? E aí, hoje vai ser uma aula mais curta, tá bom? Até pelo Dia das Mães. E nessa aula de número 11, nós vamos fazer uma apresentação do livro e do autor. Bem, nós estávamos estudando o livro da esquerda, Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e suas aplicações práticas, do John Babler e Nicholas Ellen, da editora Nutra. Essa editora, que vocês estão vendo o símbolozinho dela aí, é excelente. Assim, os livros dela são geralmente, quase sempre, voltados para o aconselhamento bíblico. Então, ela tem diversos livros sobre questões familiares, sobre questões conjugais, problemas, e como a Bíblia responde a esses problemas, a essas situações. O livro à esquerda foi o livro que nós já terminamos, então se você não acompanhar as aulas, você pode ver aí um resumo do livro nas aulas anteriores, tá bom? E agora nós vamos começar o livro da direita, Ajudando Uns aos Outros pelo Aconselhamento, do Gary Collins, pela editora Vida Nova, certo? Aí a edição mais... A minha edição, a edição que eu tenho aqui é um pouco mais antiga, certo? Só um minutinho. Então, a edição que eu tenho aqui é um pouquinho mais antiga, tá certo? Então, mas vocês encontram esse livro pela editora Vida Nova, tá certo? Então, prosseguindo, certo? Então, agora nós vamos trabalhar um outro autor, que é o Gary Collins. Quem é Gary Collins, certo? Se você botar rapidamente no Google, Gary Collins, é mais fácil você achar o nome de um autor americano do início do século XX, 1900 e pouco, 1950, uma coisa assim. Não é essa pessoa, tá certo? É o Gary R. Collins, certo? Quem é esse Gary Collins? Ele é presidente, traduzindo, da Associação Americana de Conselheiros Cristãos, e ele é editor dessa revista, Aconselhamento Cristão Hoje. Ele é psicólogo clínico, ele foi professor de psicologia na Trinity Evangelical Divinity School por 20 anos, certo? Essa instituição, para quem não conhece, é um dos principais seminários conservadores tradicionais hoje, ou seja, que afirma a autoridade das escrituras. O J. Carson, outros pastores, teólogos se formaram nela ou são professores dela, tá certo? E ele escreveu mais de 40 livros, certo? E sempre voltado para esse grande tema do aconselhamento bíblico ao cristão. Ele, inclusive, tem outro livro pela Edições Vida Nova, que é o título Aconselhamento Cristão, acho que para o século XXI, uma coisa assim, se eu não me engano. E ele é casado com Julie, com quem tem 2 filhas. Então vamos hoje ler só o prefácio, apresentar o livro, a ideia geral, o objetivo, tá certo? E fazer as considerações finais. Bem, no prefácio, tá certo, do livro, ele já começa falando
E eu acho que vocês vão gostar da abordagem dele. Por que eu escolhi esse livro? A gente já começou nas aulas um pouco mais difíceis, certo? Então, as aulas mais difíceis foram as primeiras, e agora nós vamos para livros cada vez mais práticos, tá bom? Então, esse livro dele já é bem direto, bem prático, ele já conta várias situações, tá certo? E a gente vai estudar aí. Vamos lá. No prefácio, ele vai nos falar que ajudar as pessoas com seus problemas é dever de todos. Eu acho que ninguém consideraria algo certo alguém pedir socorro, pedir ajuda e ser negada ajuda por todos, né? É uma atitude cristã, ajudar aqueles que nos pedem ajuda, pedem socorro, aqueles que estão em necessidade. E aí, o Gary Collins começa citando, dizendo que os profissionais em geral, psicólogos, psiquiatras, pessoas, por exemplo, do serviço social, né? Aqui ele traduz como trabalhadores sociais. Acredito que seja, aqui no Brasil, o trabalho de serviço social. Eles têm uma perícia especial nessa área, se especializaram, estudaram, passaram, sei, 4, 5 anos, isso sem contar mestrado, doutorado, estudando esse assunto. Mas, de um modo ou de outro, todos nós estamos envolvidos no aconselhamento, talvez quase todos os dias. Então, não é só um dever ético, mas também é uma situação que ocorre cotidianamente. Às vezes, sem a gente perceber, certo? Aí ele dá vários exemplos. Vamos citar apenas alguns. Quando você vai orientar seu filho através de uma crise que ele está passando, um momento difícil, certo? Um pai, uma mãe vai falar para um filho o que ele deve fazer, o que eu faço, no momento de desespero. Então, quando um pai guia um filho, ele está aconselhando. Quando uma vizinha chega para você, ela está de luto, ela está numa grande angústia, e você fala algo para ela. Nesse momento, isso também é um aconselhamento. Por exemplo, quando você vê um adolescente que tem problemas no namoro, então você vai advertir ele, faça assim, não se comporte assim, esse é o modo certo. Isso é aconselhamento. Às vezes não só falar, mas, por exemplo, escutar também um parente contar para você os problemas que ele está passando com um filho rebelde, um filho desobediente, um filho problemático. E alguém chega para você e começa a contar sobre isso. Olha, eu estou passando por isso, meu filho é assim e tal. Isso também é uma situação de aconselhamento. Ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes, é uma pessoa que conta para você que tem alguém na família com problema com álcool. E aí você vai encorajar uma família a não perder, né, o ânimo, a esperança de que aquela pessoa vai se recuperar daquele vício. Por exemplo, no seu trabalho, ajudar um companheiro em situação difícil, no trabalho, na situação, problema. Isso é aconselhamento. Um jovem cristão que ele está com uma grande dúvida, ele está cheio de perguntas, e você ajuda ele a responder, ou mostra onde é que ele encontra as respostas. Isso também é aconselhamento. Todas as situações e muito mais são aconselhamento. Quer você reconheça isso ou não. E a maioria das situações, e o autor reconhece isso como um profissional, como nós vimos, ele é psicólogo clínico e cristão, e a maioria das situações são tratadas com eficácia. Quase a eficácia. Qual a diferença, Isaac, de eficácia para eficiência? Né? O pessoal aí que estuda na área da administração, na área financeira, qual a diferença? Eficácia tem a ver com os fins, ou seja, com o objetivo. Você alcançou o objetivo, foi eficaz. Eficiência tem a ver com o fato de você seguir os procedimentos estabelecidos, os meios, vamos dizer assim, as ferramentas. Então, você seguiu exatamente como estavam as ferramentas, isso foi eficiente. Agora, você pode levantar a seguinte pergunta: foi eficaz? Atingiu os objetivos que eu precisava? Então, eu preciso readequar as ferramentas, os meios, para ser mais eficiente. O que o autor está dizendo agora aqui é que leigos, o que são leigos? Leigos são pessoas não especialistas, não profissionais. Leigo é o mesmo que não especialista, não profissional, certo? Então, muitas das vezes, geralmente, pessoas que não têm formação em psicologia, psiquiatria, nem serviço social, ou qualquer treinamento em aconselhamento,
consegue ser eficaz, ou seja, atingir os objetivos, consegue ajudar pessoas a resolver seus problemas. E mesmo que elas se sintam qualificadas ou não, certo? Então percebam aí que é algo natural, acontece cotidianamente o aconselhamento, inclusive bons aconselhamentos, certo? E outra coisa, ainda que houvesse um número suficiente de conselheiros profissionais, pessoas treinadas, capacitadas com treinamento, sejam profissionais ou pastorais, em número suficiente para dar conta das necessidades de todas as pessoas, algumas pessoas continuaram a preferir debater os seus problemas com o vizinho ou amigo. Por que isso acontece? Por que às vezes a gente tem mais abertura? Não é só a questão de custo, eu vou ter que pagar um profissional e tal. É uma questão que o amigo ele tem certas vantagens também, certo? Os amigos, eles estão por perto. É aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que está mais perto ali, que viu a sua situação. Eles não cobram. E em muitos casos, é muito mais fácil conversar com eles do que com um estranho, que tem o título, o autor vai impressionante, de conselheiro. Ele é o conselheiro. Então, faz parte da amizade aconselhar outras pessoas. Então, quando a gente fala sobre aconselhamento, não deve ser uma atitude que nós devemos esperar apenas dos profissionais. São situações que nós passamos todo dia e vamos passar de pedir orientação, de sermos orientados, de ajudarmos e sermos ajudados. Certo? O autor também vai falar que os não profissionais que ajudam pessoas talvez tenham um pouco de treinamento. Por exemplo, eu, vocês, ou mesmo nenhum. Mas apesar disso, estão fazendo um impacto relevante. Estão fazendo um impacto relevante e estão na linha de frente do movimento da saúde mental. Vou dar um exemplo. A campanha do Setembro Amarelo, apesar de ter envolvimento de psicólogos e psiquiatras, pessoas do serviço social, se tornou um tipo de movimento social em que traz a responsabilidade da sociedade para perceber os sintomas, para que não aconteça o suicídio. A pessoa leva esse momento de desespero, e aí, o que as pessoas têm feito? Dado uma orientação geral sobre como perceber quando a pessoa está numa situação próxima a isso. E aí, no Setembro Amarelo, é sensibilizar as pessoas para quê? Para que elas percebam pessoas próximas a elas que talvez estejam dando o quê? Sinais de que talvez façam isso. E assim, como amigo, você oriente, você converse, você incentive, você estimule, você... Então, perceba, essas pessoas estão na linha de frente também, nesses problemas de saúde mental hoje em dia, certo? Então, você também é importante para orientar, aconselhar pessoas, certo? Então, vamos prosseguir aqui. E aqui tem tudo a ver com outro movimento que aconteceu no passado, hoje está um pouquinho melhor, mas tem que acontecer também em outra área. Até bem pouco tempo atrás, o que acontece? Há pouco tempo atrás, havia pouca literatura, isso no início do século XX, 1900 e pouco, sobre evangelização. Hoje já tem bastante livro sobre evangelismo. O que mudou? Mudou que as pessoas entenderam que pregar, fazer missões, evangelizar, não é um trabalho de profissionais, é um trabalho de toda a igreja. Então começou-se a escrever livros menos técnicos, livros mais populares, para facilitar o acesso das pessoas que não têm, vamos dizer assim, não fez um curso de missões, por exemplo, que ela seja capacitada de evangelizar na igreja local, no bairro dela, certo? Foram publicados livros, cursos mais simples, cursos de curto período. Para quê? Para que resolvesse esse problema que culturalmente se entendia que só o profissional, o missionário é que fazia missões. E hoje se entende que a grande comissão é dever de toda a igreja. Agora, isso ainda não aconteceu no caso do aconselhamento. As pessoas ainda pensam que para aconselhar pessoas, você precisa ter um treinamento, uma capacitação de anos.
E aí, a pouca literatura cresceu um pouco mais nos últimos anos, por influência, no caso do Brasil, da editora Nutra, da Edições Vida Nova, da editora Fiel e outras editoras, de que isso é dever de toda a igreja. E as pessoas têm que aprender sobre isso, perceber também que elas têm sim, conhecimento suficiente, uma sabedoria a partir da palavra para orientar as pessoas, mas que ainda há pouca literatura. E as pessoas, com esses livros, cursos, falar sobre isso, as pessoas têm que ser sensibilizadas a perceber que, além do evangelismo, da evangelização, o aconselhamento não é exclusivo de profissionais, mas é responsabilidade de toda a igreja. Não é só responsabilidade do pastor ou do líder. Como eu disse para vocês, muitas das vezes, você que é mais amigo de alguém é a melhor pessoa para orientar aquela pessoa. É aquela pessoa que ela vai mais ouvir. É aquela pessoa que a pessoa sabe que você viu a situação dela, está acompanhando os problemas dela. Muitas vezes pode acontecer, não estou aqui eximindo também o líder da responsabilidade, mas muitas das vezes o líder não sabe nem o que está acontecendo. E aí o problema chega do nada para ele, certo? Então, que a gente traga a responsabilidade para a gente. Esse movimento que começou com Jay Adams e outros de aconselhamentos de conselheiros bíblicos, não é para dizer que só profissionais, é para dizer que isso faz parte do que nós chamamos de grande comissão. O autor que vai falar, o Gary Collins, que o aconselhamento cristão deve fundamentar-se na Bíblia, como palavra de Deus, em conformidade com a grande comissão. Ele não separa o aconselhamento do evangelismo. Como nós aprendemos também no livro anterior, aconselhar, orientar pessoas deve fazer parte da grande comissão. A grande comissão não diz respeito apenas a evangelizar, como, por exemplo, falar sobre Cristo, mas também para aqueles que já conhecem a Cristo, sobre como a palavra de Deus vai se aplicar à sua vida. Isso também é aconselhamento. Então, vamos lá. Então, Deus ordenou aos seus seguidores, lá em Mateus 28, no final do capítulo, ir de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Esse aspecto do ensino, todas as coisas que você tem ensinado, Cristo diz. Esse aspecto do ensino faz parte da orientação do aconselhamento também. Aqui, o autor também não quer dizer que nós... E aí a gente vai perceber que a diferença do autor diferente do anterior, do livro anterior. O autor aqui, ele tem uma abordagem um pouco diferente do autor anterior, do John Babler e do Nicholas Elliott. Os dois autores do livro anterior, eles acham que o aconselhamento cristão não deve considerar a psicologia e nem a psiquiatria. Já o autor que nós vamos trabalhar agora, o Gary Collins, ele acha que ela é importante, ela tem o seu lugar, mas que ela não deve sobrepor a palavra. O outro diz que não deve nem ser usado. Já o autor atual ele diz que pode, não deve ser desprezado, mas a prioridade é da escritura. Então o autor vai falar que alguns erros, alguns equívocos que o autor aqui não quer dizer, o Gary Collins não quer dizer que as técnicas da psicologia ou da psiquiatria ou de outras profissões devam ser desconsideradas, devam ser ignoradas por aqueles que ajudam com competência as pessoas, certo? Também ele não quer dizer que podemos aprender a ajudar a pessoa só lendo um livro. Vou ler um livro, pronto, já sei, certo? Muitas vezes é no dia a dia, na prática, certo? Realmente vivendo também no dia a dia, conversando com as pessoas. Também o autor não quer dizer que todos seremos igualmente bem-sucedidos, eficazes. Pronto, agora eu terminei aqui a EBD, vou ser um grande conselheiro, vou resolver o problema de todas as pessoas. O autor também não quer dizer isso. Também o autor não quer dizer que todo mundo vai ter que aconselhar do mesmo jeito, certo? O autor quer dizer que, por exemplo, as pessoas são diferentes, têm dons diferentes, maneiras diferentes e modos de abordar as pessoas que às vezes são exclusivamente seus, certo? Jeitos de falar, gesticular, certo?
ele vai falar que essa individualidade não precisa ser abafada, só que ela tem que ser canalizada de uma maneira que cada um de nós seja eficaz como ajudador e mais sensível à orientação do Espírito na medida em que procuramos prestar assistência aos outros. Como assim? Então, por exemplo, isso não quer dizer que aquela velha história. O fato de a Bíblia ser uma unidade não quer dizer que ela não tenha a diversidade de aplicações. Assim como, por exemplo, às vezes tem amigos seus que uma coisa é um amigo na igreja, um amigo no trabalho, em que, por exemplo, a abordagem tem que ser diferente. Ou a forma como você, por exemplo, tem amigos mais próximos, tem amizades que são mais brincalhões, um tira mais sarro do outro, tem amizades que são já mais sérias. Então, se a gente disser assim, pronto, você tem que ser sério. Não, certo? Pode ter abordagens que realmente você pode conversar e rir um pouco com a pessoa, até para descontrair, e ainda mais no nosso contexto cearense, que as pessoas gostam de brincar, mas tem amizades que não são assim, não? Por exemplo, a pessoa conta uma situação séria, a última coisa que a pessoa quer ouvir é uma brincadeira dela, ela quer que você ouça e fale seriamente sobre o problema dela, certo? Então, não é uma coisa que a gente pode simplesmente dizer, fale assim, haja assim. Mas a Bíblia nos dá mandamentos e orientações sobre o que falar e como falar, mas que outras coisas ela não fala, e nisso, aí sim, a liberdade e questões específicas devem ser tratadas. O autor também vai falar, ou seja, no livro como um todo, né, o objetivo do livro é que ele vai tratar como foi o aconselhamento no passado, no presente, certo? Inclusive sobre aconselhamento de profissionais e pastores, e não somente sobre o aconselhamento de leigos. Então, o que vai ser o tema da parte 2 do livro. Então, a parte 1 e a parte 2. Então, o propósito principal desse livro, desse volume como um todo, não é oferecer um panorama de um campo que está sempre mudando, nem acrescentar mais um ao número maior de livros sobre aconselhamento. Pelo contrário, o nosso alvo principal, conforme apresentado na parte 1, é oferecer orientação prática para auxiliar, ou seja, para assistir os cristãos na ajuda eficaz de parentes, amigos, irmãos em Cristo, e os mais diversos problemas. Mais uma vez ele reforça, não há tentativa aqui de lançar descréditos às profissões de aconselhamento, ou de sugerir que são desnecessários conselheiros altamente treinados. O próprio autor vai dizer, eu me conto entre aqueles que são chamados conselheiros profissionais, ele é psicólogo clínico. E ele diz, eu tenho muito respeito pelo trabalho dos meus colegas. Reconheço, porém, como acontece com alguns dos meus colegas, que muitas pessoas estão oferecendo aconselhamento eficaz, frequentemente com pouco ou nenhum treinamento. É patente que pessoas conseguem orientar as outras de maneira muito positiva. E é uma coisa que os profissionais de saúde têm que reconhecer. Eles não podem simplesmente ignorar e dizer, não, só o psicólogo vai poder ajudar. Não. É evidente como um fato aí, um amigo seu lhe deu orientação, caramba, aí você saiu daquela situação, você conseguiu ver diferente o problema, e isso tem que ser reconhecido, certo? E não só no contexto cristão, no contexto em geral, certo? Então vamos lá. Esse livro, né, o objetivo aqui do livro, foi escrito para ajudar quem? Os leigos, as pessoas que não têm treinamento, para ajudá-las a você a realizar essa tarefa com maior perícia e eficiência. Não quer dizer que não tenha, nem o do profissional, nem o do leigo tenha valor, mas vamos melhorar um pouco a orientação que a pessoa que não tem formação, como nós, pode dar na sua orientação, como cristãos que somos. Então, assim como acontece com qualquer capacidade, a ajuda às pessoas vai melhorando com a prática. Então, quanto mais você orientar, mais você estiver aberto a ouvir as pessoas, e melhor vai ser, certo? Então, há razões éticas que devem nos impedir de praticar perícias de aconselhamento recém-adquiridas em pessoas com problemas reais. Sugere-se, portanto, que os principiantes aprendam em grupos, encorajando uns aos outros e praticando entre si
as suas perícias, né, as suas habilidades. Então, o manual de crescimento para facilitar essa aprendizagem foi preparado para acompanhar este livro e já foi testado no âmbito das igrejas da educação. Então, vamos lá. Há vários anos, um levantamento patrocinado pelo governo, no caso aqui, é da União Europeia, descobriu que quando as pessoas tinham problemas particulares, problemas pessoais, somente 28% delas iam a conselheiros profissionais ou clínicos. Como assim? As pessoas têm problemas, a primeira pessoa que ela pensava não era o psicólogo, o psiquiatra, o profissional do serviço social. Não. Ela procurava alguém próximo. Aproximadamente 20% consultavam seu médico de família e 42% procurava ajuda com os ministros, ou seja, com os irmãos da igreja, com o líder do ministério. Eles procuravam mais o ministro da igreja, o líder, o pastor, o líder do ministério, do que o médico. Não é se admirar que os médicos estão sobrecarregados e que os pastores são inundados com cargas de casos impossíveis. Então, irmãos, há muitos casos de pastores que estão ansiosos, estressados, não por problemas que eles estão passando, mas por problemas que os irmãos da igreja estão passando, ele absolve tudo. E aí ele escuta todos os problemas. E aquilo vira um peso, uma carga, porque você traz a responsabilidade para si. Você traz a responsabilidade para si. Só uma curiosidade para vocês saberem, agora não pastor, mas psicólogo. Todo ano, o profissional de psicologia, ele tem que fazer tipo uma bateria de vamos dizer assim, passar por outro psicólogo para saber como é que ele tá. Porque, irmãos, não é fácil. Não é fácil você passar semana inteira ouvindo tragédias, ouvindo sobre problemas que as pessoas estão passando e você não saber o que dizer. Isso é altamente estressante, altamente estressante. A pessoa chega para você desesperada, contando situações horríveis, e aí você tem que dar uma orientação. Então, não é à toa que psicólogos, né, e pastores estão entre as profissões, vamos dizer assim, de maior risco de saúde mental, certo? Então, o que as pessoas estão fazendo, o que nós devemos voltar a isso, é aquilo que as pessoas já têm feito há séculos. Voltam-se para seus amigos em busca de conselho e encorajamento em tempos de necessidade, certo? Sempre procurar amigos, pessoas próximas, pessoas que possam dar bons conselhos. No livro do Weber Carlos de Campos Júnior, se eu não me engano, o título do livro é Como Saber a Vontade de Deus, e eu cito muito um resumo que eu fiz do livro, como você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Qual a orientação de Deus para a sua vida? E, em resumo, a ideia central do livro é a Bíblia. E aí, como é que a Bíblia nos dá orientações? Como é que orientamos aos outros? Como é que nós nos orientamos na vida? Primeiro, a Bíblia fala sobre pecado. A Bíblia fala sobre certo e errado. Coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer. A segunda, ele fala da literatura de sabedoria. Porque às vezes a coisa não é tão preto no branco. As escolhas que fazemos, muitas das vezes, não é só entre certo e errado. Algumas coisas são entre melhor e pior. São duas coisas eticamente justas, boas, mas existe algo melhor. Então, a literatura de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Jó e vários outros textos da Bíblia nos dão esse tipo de orientação. Mas a terceira orientação que ele dá, que a própria literatura de sabedoria, a Bíblia e a sabedoria tradicional em geral nos dizem é: procure pessoas mais experientes que você. E pessoas experientes que conheçam a palavra de Deus, tementes ao Senhor, que possam lhe orientar. E esse é o papel do aconselhamento. Então, é importante que seja o seu líder? Sim. Mas tem que ser exclusivamente o seu líder? Não necessariamente. Não necessariamente, certo?
Então, vamos lá. Vamos lá. Então, voltando a essa discussão do estudo. O estudo do governo chegou à conclusão de que um grande número de pessoas sem treinamento ou parcialmente treinadas nos princípios e práticas da saúde mental, por exemplo, clérigos, médicos de família, professores e outros, inclusive leigos, já estão procurando tratar, ajudar e tratar os doentes mentais na ausência de recursos profissionais. Com a quantidade moderada de treinamento, através de cursos breves, consultas durante o trabalho, tais pessoas podem ser equipadas com habilidades adicionais como conselheiros na saúde mental. Então, a educação teológica, outros programas de treinamento de liderança já estão assumindo a responsabilidade pelo treinamento de conselheiros pastorais. Então, agora veio a hora de ajudar o leigo, nós, né, leigos, a fazer um trabalho melhor. Essa é a responsabilidade das profissões de aconselhamento. E é o propósito desse livro, certo? E aí ele vai citar aqui o exemplo da esposa dele. Muitas pessoas, inclusive a minha esposa, Julie, fizeram um impacto relevante no desenvolvimento desse livro. E eu estou muito grato a elas pela sua ajuda. Aqui a gente está concluindo já a aula, só os agradecimentos. Aí ele agradece a várias outras pessoas que trabalharam com ele no preparo final do manuscrito, pela revista Christianity Today, aquelas pessoas que ajudaram ele, a instituição que nós falamos, a Trinity Evangelical Divinity School, certo? Por terem acompanhado, auxiliado, apresentado o trabalho original. E, por último, ele fala, as pessoas que tiveram interação com a matéria deste livro foram ajudadoras para mim, ou seja, as primeiras pessoas que leram, que deram observações, e é meu desejo sincero que as páginas que se seguem lhes sejam úteis para capacitá-lo a ajudar melhor as pessoas. E para concluir, para não deixar de ser justo, se você parar para pensar, ainda mais no dia de hoje, quem é a pessoa que geralmente, ou quase sempre, é a pessoa que lhe dá algum tipo de conselho? É o seu pai e a sua mãe. Então, aqui eu quero deixar minha homenagem ao Dia das Mães, que são as grandes conselheiras. Quantas vezes nós não ouvimos conselhos, a nossa mãe diz, menino, não faça assim, que vai acontecer assim. E acontece exatamente. Parece até que foi ela que fez acontecer. Mas não é. É uma sabedoria da vida. É uma sabedoria que Deus dá para nos orientar. Né? E que a gente possa valorizar isso. Valorizar, claro, o profissional. O profissional deve ser valorizado. Mas valorizar essas pessoas próximas a nós. E ainda mais hoje, no Dia das Mães, né? Que eu deixo aqui meus parabéns a todas as mamães, todas aquelas que dedicam a sua vida em função de outras, né? Que se sacrificam, que servem e principalmente que guiam, que orientam, que aconselham. Muitas das vezes, mães aconselham não só os seus filhos, aconselham sobrinhos, aconselham netos, aconselham o filho da vizinha, né? Aconselha a vizinha, as amigas. E isso é uma bênção, é uma dádiva de Deus que a gente tem que reconhecer, valorizar e estar sempre atento a ouvir o que nossas mães têm a dizer, tá certo? Então, essa foi a aula introdutória, né? Só a apresentação do livro, o prefácio, tá certo? E que nós valorizemos essas pessoas próximas a nós, que tanto nos ajudam a seguir a Cristo com suas palavras, com suas orações. Amém? Então, essa foi a nossa aula de hoje, aula de número 11, né? Aula de número 11, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento bíblico, né? A apresentação do livro e do autor. Então, Deus abençoe e fiquem todos na paz de Cristo.